Minha irmã foi homenageada no Dia das Mães, mesmo tendo abandonado o próprio filho. Era uma sexta-feira de manhã, típica de maio, com aquele clima de evento escolar obrigatório, e eu lá, correndo para levar meu sobrinho na festinha do Dia das Mães da escola. Minha mãe, que já tem quase 70 anos, insistiu para ir também. Ela não perde um momento da vida daquele menino. Afinal, ela praticamente o criou desde bebê, depois que minha irmã sumiu no mundo. Mas enfim, lá estávamos nós três no pátio, apertado da escola, cheio de crianças segurando cartõezinhos, ensaiando musiquinha e professores empolgados fazendo discurso com voz embargada. Tudo lindo. Até virar uma cena digna de revolta. De repente, o microfone da coordenadora estalou e ela começou a chamar os nomes das mães homenageadas da manhã. Uma a uma, as mulheres iam subindo no palco improvisado, recebendo flor, beijo, foto. As crianças batendo palma, alguns chorando de emoção. E então, como uma bomba mal calculada, a coordenadora solta. E agora, chamamos ao palco a mãe do aluno João Henrique, Bruna Almeida. Eu congelei. Minha mãe, que segurava a mão do neto, olhou para mim como se tivesse levado um tapa. E o menino, confuso, aflito, procurando a mãe que ele nem lembra direito o rosto. Bruna, a minha irmã, a que abandonou esse mesmo menino com 3 meses de vida dizendo que não estava pronta para ser mãe. A que sumiu por anos, mandava mensagens esporádicas, como se fosse uma amiga distante e agora, por alguma palhaçada do destino ou da escola, estava sendo aplaudida em cima de um palco como exemplo de maternidade. Eu fechei a cara, soltei uma risada curta, amarga, e senti o sangue ferver, porque aquilo ali era mais do que só uma injustiça, era um tapa na cara de quem realmente segurou a barra. Era um retrato escancarado de como quem grita mais alto, posa bem na foto ou aparece de vez em quando consegue enganar qualquer um. Até professor, o pior. Bruna apareceu, vestida como se fosse para um brunch de influencer. Subiu sorrindo, cabelo impecável, salto alto, tirando foto com a coordenadora. Uma performance de maternidade perfeita. Fingiu que estava emocionada. Tirou uma selfie com a flor na mão. Até mandou beijo pro João, que assistia tudo de baixo com uma mistura de vergonha e confusão no rosto. O menino nem se levantou. Ficou ali, colado na perna da avó, me olhando como quem pede socorro mudo. Ali, naquele momento, eu soube que essa história precisava ser contada, porque tem gente que vive de aparências, mas também tem quem aguenta o rojão em silêncio. E chega uma hora que o silêncio vira revolta. Uma revolta que precisa ser dita, porque senão o mundo só ouve os bonitos do palco e esquece dos bastidores. Eu respirei fundo, engoli o nó na garganta e fingi que nada me abalava. Mas por dentro, algo tinha se rompido. O que antes era só mágoa, virou algo maior. Algo que eu não conseguia mais segurar. Minha irmã podia até enganar os outros, mas não a mim. E eu ia provar isso, sem gritaria, sem barraco, porque a melhor vingança é aquela servida fria e bem planejada. Para entender como a Bruna virou esse personagem de capa de novela que finge ser heroína, você precisa voltar comigo lá atrás, para dentro da nossa casa. E quando eu digo casa, não tô falando de lar, porque ali dentro o afeto era seletivo. E eu, infelizmente, nunca estive na lista VIP da minha própria família. Eu sou o irmão do meio. Isso já diz muita coisa. Nem o primogênito orgulho da família, nem o caçula bebê da mamãe. Sempre estive ali, no canto do sofá, escutando de longe as conversas, entregando boletim sem ninguém perguntar, indo pro meu quarto antes de terminar o jantar porque já sabia que ninguém ia notar. Mas a Bruna? A Bruna era estrela desde o primeiro choro. Desde pequena, ela sabia manipular todo mundo. Derrubava um copo e colocava a culpa em mim. Chorava no mercado e ganhava brinquedo. Gritava no Natal porque não gostou do presente e minha mãe trocava no dia seguinte. Enquanto isso, eu aprendi a pedir pouco, a não incomodar, a não chorar. Porque chorar não rendia nada, só bronca. Quando ela começou a sair com uns 15 anos, minha mãe ainda passava maquiagem nela e dizia: "Vai, minha filha, arrasa." Se fosse eu voltando às 2 da manhã, sem responsabilidade igual ao pai. Era sempre assim. Bruna fazia o que queria,
E se algo dava errado, adivinha quem era chamado para resolver? Eu. Quando ela reprovou 2 anos seguidos no ensino médio, eu ajudei com a apostila. Quando ela terminou com o primeiro namorado abusivo, fui eu quem buscou ela chorando. E quando ela apareceu grávida, adivinha quem bancou o silêncio da família até ela decidir o que fazer? Exato. Eu. Ela nunca quis ser mãe. Disse isso com todas as letras, sem nem desviar o olhar. Não quero essa responsabilidade agora. Foi o que ela falou quando o bebê nasceu, e minha mãe, que sempre a protegeu, disse que a gente ia dar um jeito. E deu. Minha mãe virou mãe de novo aos 60, e eu virei o tio que leva no médico, que ajuda com material escolar, que acorda de madrugada para buscar na casa da avó quando ele passa mal. E Bruna? Bruna fez o que sempre fez. Sumiu. Ela apareceu algumas vezes nos primeiros anos, tipo visita de parente distante. Chegava com um brinquedo caro, tirava umas fotos e postava com meu amorzinho como se fosse tudo lindo. Depois desaparecia por meses. Um dia, o menino me perguntou se ela era tipo uma madrinha. Doeu ouvir, mas o pior é que eu também não sabia mais responder. A verdade é que eu cresci aprendendo a engolir injustiça como se fosse pão de cada dia. Mas com o tempo, ela começou a empedrar na garganta. E ali, naquela escola, vendo todo mundo aplaudir aquela encenação de maternidade, algo virou dentro de mim. Porque não era só sobre a homenagem. Era sobre anos e anos de invisibilidade. Bruna sempre foi o centro. Até quando ela errava, era compreendida. Até quando sumia, era desculpada. E eu era o Step, o plano B, o homem invisível da casa. Até hoje, se você perguntar para minha mãe quem é a verdadeira mãe daquele menino, ela gagueja. Diz que as duas são importantes, como se criar fosse a mesma coisa que postar uma selfie. Eu queria dizer que isso não me afetava mais, que com o tempo a gente supera. Mas seria mentira, porque eu cansei de assistir minha vida de plateia. E quando a Bruna foi chamada naquele palco como se fosse uma mártir da maternidade moderna, ali não foi só ela que me fez de bobo. Foi o sistema inteiro. Foi a escola, foi a sociedade, foi todo mundo que prefere premiar quem aparece bonito na foto do que quem segura o rojão quando ninguém tá olhando. Mas quer saber? Aquilo ali foi o estalo. Foi o momento que eu entendi que talvez eu nunca vá receber aplauso, talvez nunca me chamem no palco, mas tem coisa maior que troféu de plástico. Tem coisa mais digna que um post com filtro. E eu ia mostrar isso. Sem cena, sem escândalo. Na minha. Porque quem carrega no peito uma vida inteira de injustiça, sabe a força que tem quando resolve agir. Depois daquele teatro na escola, a Bruna voltou a desaparecer. Nem um oi pro filho, nem uma mensagem. Mas o que me tirava o sono não era a ausência dela, já era rotina. E sim o fato de que, mesmo ausente, ela continuava sendo tratada como a protagonista da história. Na cabeça de muita gente, ela era uma mãe batalhadora que enfrentava dificuldades, mas amava o filho. Era como se o abandono tivesse virado um detalhe romântico, uma fase, um tropeço justificável. A escola, por exemplo, continuava mandando as reuniões e recados no nome dela, mesmo eu sendo o responsável que assinava tudo. Eu cheguei a corrigir isso, falei com a pedagoga, levei documento, provei que era eu e minha mãe quem cuidava do menino no dia a dia. Sabe o que eu vi? Ah, mas o cadastro tá no nome da mãe biológica, não podemos mudar sem autorização dela. Era isso. Como se biologia fosse sinônimo de presença. Como se parir fosse o bastante para ter autoridade eterna. E enquanto isso, eu seguia ali, apagando incêndio com balde furado. E em casa, não era diferente. Minha mãe, mesmo depois de tudo, ainda tratava a Bruna como uma menina incompreendida. Ela só tá perdida, filho. Uma hora ela volta pro trilho. Era sempre isso. A esperança cega de que ela ia acordar um dia e decidir ser mãe de verdade. E eu? Eu seguia como sombra, como base, como suporte emocional de todo mundo, sem direito a esgotamento. Mas o ponto de virada começou mesmo quando o João, meu sobrinho, fez 7 anos. A professora pediu uma árvore genealógica. Tarefa simples, né? Mas ele travou. Disse que não sabia o que colocar no lugar da mãe. Perguntou se podia colocar a avó. Depois perguntou se podia colocar eu. Eu engoli seco.
Tentei explicar que podia sim, que a família é quem cria, mas ele me olhou sério e mandou: "Mas a professora disse que tem que ser a mãe de verdade." Essa frase me desabou. Porque o que é mãe de verdade? É quem gerou ou quem acorda de madrugada? Quem posta no Instagram ou quem vai em reunião da escola? E ali eu vi. A mentira estava ganhando. A imagem da Bruna estava vencendo. E isso me fez sentir algo que eu nem queria admitir. Inveja. Sim, eu, que sempre fui o certinho, o que ajuda, o que não briga, comecei a sentir inveja da liberdade que ela tinha, da narrativa que ela comprou, de como ela conseguia fugir das consequências com um sorriso e um perfume caro. E aí, começaram as postagens. Bruna postava foto com legenda tipo: "Ser mãe é o maior presente da vida", como se ela tivesse passado o fim de semana com o filho. Só que o menino estava comigo. Ela mentia descaradamente e as pessoas comentavam coisas como: "Exemplo de superação. Você é luz, mana. Deus te deu esse anjo porque sabia que você era forte." Eu lia aquilo e minha vontade era responder cada comentário, com a realidade nua e crua. Ela abandonou o filho. Mas eu não fazia, porque eu ainda tinha uma parte que queria proteger o João, que achava que, apesar de tudo, ele não merecia ver a guerra de verdade. Só que cada mentira deixada sem resposta ia virando uma pedra no meu sapato. E eu comecei a perceber uma coisa que doía ainda mais. A Bruna não só mentia, como lucrava com isso. Ganhava seguidor, parcerias, recebia até presente de marca, de roupa infantil. Uma vez postou uma foto com o João, tirada anos atrás, agradecendo por um kit mãe e filho de uma loja online. Aquilo me tirou do sério. Ela estava faturando em cima de uma maternidade que ela não exercia. Era literalmente uma personagem. E o público comprava. Comprava com entusiasmo, ninguém questionava. Porque é mais fácil acreditar na versão bonitinha. Até que um dia, sem aviso, ela apareceu. Depois de meses. Bateu na porta da casa da minha mãe com um sorriso, dizendo que estava com saudade do filho e que queria passar o fim de semana com ele. Eu, na hora, me irritei. Mas minha mãe, claro, abriu a porta e o coração. E o João, coitado, ficou animado. Criança é assim, né? Ainda tem esperança. E ela levou ele. Foram 2 dias sem contato. 2 dias em que eu não dormi direito, com medo dela desaparecer com ele ou largar o menino em algum lugar qualquer. Quando voltou, o menino estava diferente. Calado. Evitava olhar no olho. Só depois, no banho, ele falou que a mãe ficou mais no celular do que com ele. Que saiu com um tio e deixou ele vendo desenho com uma prima desse cara. Que ele dormiu numa casa estranha. E aí, pela primeira vez, ele disse com todas as letras: "Não quero mais ir com ela." Aquilo me partiu, porque ele começou a entender. Aos poucos, a verdade ia se desenhando dentro dele. E eu percebi, se nem ele queria mais, talvez estivesse na hora de eu fazer alguma coisa. Não por vingança, mas por justiça. O estopim veio. Pouco tempo depois daquele fim de semana estranho. Era aniversário do João. O primeiro em que ele já sabia que algo estava errado. Ele estava fazendo 8 anos e pediu uma coisa simples. Queria um bolinho em casa só com a avó, eu e a mãe. Sim, ele ainda chamava ela de mãe, apesar de tudo. E ainda queria a presença dela. Criança tenta, né? Mesmo quando já entendeu, ela ainda tenta mais uma vez. Minha mãe ligou para Bruna. Insistiu. E para minha surpresa, ela confirmou. Disse que ia sim, que não perderia por nada, que compraria até o presente mais legal da vida dele. João acreditou. Me ajudou a fazer um cartaz com papel colorido. Escreveu com a letra dele: "Mamãe, eu te amo." E ficou a tarde inteira perguntando se ela já estava chegando. A mesa estava pronta. Bolo de brigadeiro, salgadinho simples, suco. Tudo feito com carinho. Minha mãe vestiu ele com uma roupa nova que comprou com o pouco da aposentadoria. E ele ficou plantado no portão. Das 5 da tarde até as 8 da noite, ela não apareceu, nem mensagem, nem desculpa, nada. Eu liguei, mandei áudio, mensagem, só visualizado. E no fundo eu já sabia. Sabia que ela ia fazer isso. Que ela só confirma presença para alimentar a ilusão de que ainda é parte. Mas dessa vez doeu diferente. Porque não doeu só em mim. Doeu nele.
e doeu vendo ele tentando esconder. Quando deu umas 9 da noite, ele se enfiou no quarto dizendo que estava com sono. Mas eu fui atrás e encontrei ele encolhido na cama, chorando baixinho, abraçado no cartaz que ele mesmo fez. Aquilo ali me rasgou por dentro. Foi o tipo de dor que não tem remédio. Porque eu percebi que a ferida que eu passei a vida toda aprendendo a suportar, agora estava se abrindo dentro dele. E nesse momento, algo dentro de mim se rompeu. Eu não chorei, eu não gritei, eu não quebrei nada. Mas pela primeira vez eu pensei em cortar o laço. De verdade. Não só aceitar que ela era ausente, mas deixar de esperá-la, de protegê-la, de evitar conflito para manter uma falsa harmonia. Porque o que ela fez naquela noite foi mais do que descaso, foi covardia. Minha mãe, coitada, tentou justificar. Deve ter acontecido alguma coisa. Sempre a mesma desculpa. Sempre esse eterno crédito que ela recebe, mesmo sem pagar nenhuma parcela da dívida. E eu olhei para minha mãe e disse com calma: não tenta proteger ela de novo. Porque quem precisa ser protegido agora é ele. No dia seguinte, ela apareceu, como se nada tivesse acontecido. Mandou um áudio no grupo da família rindo, dizendo que perdeu a hora porque bebeu vinho demais com uns amigos, mas que amava o filhote. Filhote. Como se fosse um pet. E ainda mandou foto dela numa jacuzzi com a legenda: a vida é agora. Ali eu vi. Ela não era só inconsequente. Ela era cruel. Ela sabia que machucava e mesmo assim fazia. Porque nunca teve consequência. Sempre foi protegida. Sempre teve alguém para limpar a bagunça que ela deixava. Mas agora não. Agora ela tinha ido longe demais. E não era por mim. Era por ele. Eu passei dias pensando, em silêncio, só observando. E quanto mais eu via as fotos dela, as mentiras, no Instagram, mais eu entendia que ela estava vivendo num roteiro de ficção e faturando com isso. As marcas mandavam mimo, as seguidoras chamavam ela de guerreira, e tudo baseado numa versão que não existia. E se ninguém ia desmascarar isso, eu ia. Mas não do jeito que ela fazia. Eu não ia expor, gritar, nem ameaçar. Eu ia jogar com as armas dela e vencer pelo que ela nunca teve. Verdade. Porque enquanto ela criava um mundo de mentira, eu estava criando um plano. Um que ela nunca ia esperar. Um que não precisava de escândalo, só de inteligência. E agora, eu estava pronto para virar o jogo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cozinha, com uma xícara de café frio na mão e a cabeça fervendo. Minha mãe já tinha ido dormir, o João também. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim tinha uma sirene ligada. Porque agora eu sabia exatamente o que precisava fazer. E dessa vez, eu não ia avisar ninguém. Ia ser na miúda, na minha. Uma virada sem plateia. Porque quem vive no palco não entende o poder do bastidor. Comecei pelo básico. Documentação. Fui atrás de um advogado especializado em direito de família. Expliquei toda a situação. Abandono, ausência, exposição do menino em redes sociais sem consentimento e, principalmente, a construção de uma imagem pública falsa em cima da criança. O advogado foi direto. Você tem um caso sólido de abandono afetivo e pode pedir guarda legal. Inclusive, pode impedir o uso da imagem dele. Eu saí dali com um papel na mão e uma certeza no peito. Eu não ia mais proteger a imagem dela. Eu ia proteger o João. Em paralelo, comecei a documentar tudo. Print das postagens, mensagens de desculpas esfarrapadas, datas de ausência. Cada furo dela eu anotava. Não para vingança vazia, mas para ter base, argumento, fato. Porque se ela quisesse continuar interpretando a mãe do ano, ela ia precisar provar no palco da vida real. Mas a parte mais delicada veio depois. Conversar com o João. A gente foi num parque só eu e ele, sem avó, sem interferência. Emocional, só nós dois. Sentei com ele num banco e falei com calma, olhando nos olhos. Filho, você sabe que eu e a vovó é que cuidamos de você desde pequeno, né? Ele balançou a cabeça. E sabe que sua mãe te ama, mas às vezes ela não consegue cuidar de você do jeito que você precisa. Ele baixou o olhar. Eu continuei. A gente vai fazer umas mudanças para garantir que você esteja sempre protegido.
que ninguém use sua imagem sem nossa autorização. E para que tudo que a gente faz por você seja reconhecido, oficialmente. Ele pensou, depois respondeu com uma frase que me desmontou. Eu só quero que ninguém me esqueça de novo. Aquilo confirmou que eu estava no caminho certo. A petição foi protocolada com todos os documentos. E aí veio a parte mais silenciosamente estratégica de todas. O golpe de mestre. Eu nunca respondi uma postagem da Bruna. Nunca me expus. Mas no fundo, sabia que era aquilo que alimentava a farsa dela. Então pedi algo pro advogado. Um ofício direto para as empresas que patrocinavam ela, avisando da ação judicial e do uso indevido da imagem de uma criança em contexto de abandono. Foi tiro certeiro. Não expôs ela na internet. Não virou escândalo. Mas minou a base. Em menos de uma semana, as parcerias começaram a sumir. As marcas apagaram as fotos, deixaram de mencionar. A imagem de mãe blogueira começou a desmoronar, sem que eu precisasse dizer uma palavra. Ela fez um story dizendo que estava sendo vítima de perseguição, que certas pessoas da família não aguentam ver o sucesso dos outros. Mas a verdade já estava entrando pelas frestas, e então veio o baque final, a audiência da guarda. Ela apareceu com uma advogada paga às pressas e um discurso ensaiado. Falou de erros do passado, de amadurecimento, disse que nunca abandonou, só se afastou por questões emocionais. Eu fiquei calado a maior parte do tempo, mas quando a juíza me deu a palavra, eu só disse uma coisa. Ele não precisa de promessas, ele precisa de presença. Foi tudo. A guarda foi concedida para mim com o apoio da minha mãe. E mais, ela foi proibida de expor o menino em qualquer rede social, sob pena de multa. Naquele dia, saí do fórum sem fazer cena. Só soltei um suspiro que parecia ter anos de atraso. Porque ali eu tinha feito o que ninguém nunca fez naquela família. Enfrentei a Bruna de igual para igual. E sem perder a cabeça, ela ficou furiosa. Mandou mensagem dizendo que eu destruí a imagem dela, que quem você pensa que é? Eu respondi só isso. Alguém que cansou de ficar calado. A partir dali, o silêncio mudou de dono. Porque agora era ela quem ia ter que explicar por que sumiu, por que perdeu os contratos, por que não podia mais postar o filho como troféu. E eu? Eu voltei para casa, sentei no sofá e pela primeira vez em anos senti que estava no lugar certo. Não só como tio, mas como referência, como porto seguro, como alguém que não esperava mais ser reconhecido, mas sabia exatamente o seu valor. A queda da Bruna não veio com estrondo. Não foi escândalo de internet, nem cancelamento em massa. Foi como um vazamento lento, que vai encharcando tudo até o teto cair sozinho. E talvez esse tenha sido o melhor tipo de queda, porque foi sem aviso, silenciosa, humilhante. As marcas sumiram. Aquelas empresas que mandavam press kits, convites para evento, roupinha combinando de mãe e filho, cortaram contato, uma a uma. A imagem da mãe real foi desmascarada sem precisar de post nenhum. Porque o ofício judicial, alertando sobre o uso indevido da imagem de uma criança em situação de abandono afetivo, assustou. E quem vive de imagem tem pavor de processo. As empresas correram. E ela ficou com meia dúzia de seguidoras fiéis que repetiam força, mana como mantra. Mas sem pagar boleto. Ela tentou sustentar a pose por um tempo. Fez uns vídeos, chorando, dizendo que era uma mulher imperfeita, mas de coração puro. Tentou puxar o tapete, dizendo que eu estava manipulando o filho contra ela. Que eu queria aparecer. Que a família era podre. Só que a verdade já tinha feito morada. E a verdade, quando chega, dispensa legenda bonita. As seguidoras começaram a perceber as contradições. Comentários sumiram. Apoio esfriou. O engajamento morreu. Ela apagou as fotos com o João do perfil e começou a fazer vídeo de maquiagem tentando virar blogueira de lifestyle. Mas era tarde. A essência da persona dela era baseada naquela falsa maternidade. Sem isso, ela virou só mais uma querendo like. A vida real começou a cobrar também. Ela foi despejada de um dos apartamentos que vivia alugando por temporada. Não pagou os 3 últimos meses. Um ex-namorado apareceu cobrando uma dívida antiga que ela fez em nome dele. E eu só observava, de longe. Não comemorava, não precisava. Porque tem queda que é tão previsível.
que a gente nem precisa empurrar. Minha mãe, pela primeira vez, começou a enxergar. Um dia, ela me chamou na cozinha e disse: "Você estava certo. Eu passei a vida tentando salvar uma filha que nunca quis ser salva." E aquilo ali foi um dos pedidos de desculpa mais sinceros que eu já recebi. Ela começou a se afastar da Bruna também, não com raiva, mas com cansaço, com aquele tipo de exaustão que só quem viveu em função dos outros conhece. E o João? Ah, ele floresceu. Sem aquela tensão no ar, sem a expectativa frustrada de visitas fantasmas, ele virou outra criança, mais seguro, mais falante, mais confiante. Começou a me chamar de pai de vez em quando. No começo eu corrigia, dizia que era tio, mas depois deixei. Porque pai é quem cuida. E se ele via em mim essa figura, quem era eu para negar? Ele começou a fazer terapia também. Coisa que eu insisti, mesmo com o orçamento apertado. E ali, aos poucos, ele foi entendendo que não era culpado, que não era menos amado, que ele não foi deixado porque não era bom o bastante. E ver isso, ver esse menino voltando a sorrir com leveza, foi a maior vitória que eu poderia ter. Enquanto isso, a Bruna tentou reaproximação, mandava mensagem esporádica, tentava marcar encontro para conversar. Mas agora quem ignorava era eu. E não por rancor, mas por limites. Porque amar também é saber fechar a porta certa. Eu cansei de deixar janela aberta para quem só traz tempestade. Um dia, ela apareceu de surpresa na casa da minha mãe. Tentou entrar. Disse que queria ver o filho. João estava na sala, e quando viu ela, correu pro quarto e trancou a porta. Ela ficou parada, sem reação. Pela primeira vez parecia entender. E minha mãe só disse: "Você colheu o que plantou." Ela saiu chorando, e nunca mais voltou. A queda não foi só dela. Foi da imagem, do pedestal, do faz de conta. Porque agora, ninguém mais fingia. Ninguém mais protegia. Ela estava sozinha, com as consequências. E eu? Eu estava finalmente em paz, porque não precisei sujar as mãos. Não precisei gritar. Não precisei virar o vilão da história. Eu só fiz o que ela nunca conseguiu. Assumi a responsabilidade. A queda dela não me deu prazer, mas me deu justiça. E principalmente deu voz a quem sempre foi silenciado. A verdadeira vitória não veio num documento do juiz, nem na decisão da guarda. Ela veio numa manhã qualquer, numa cena banal que talvez ninguém mais notasse, mas que pra mim significou tudo. Era um sábado. Eu tava na cozinha terminando de lavar a louça do café da manhã quando ouvi o João me chamar do quarto. "Pai, vem ver meu desenho." Pai, de novo, mas dessa vez eu não corrigi, não desviei o olhar. Só fui, ele tinha desenhado a gente. 3. Ele, eu e minha mãe. Embaixo, escreveu com aquela letra torta de criança: "Minha família." Não tinha Bruna. Não por raiva, mas porque ele, agora, sabia quem estava ali por ele, quem ficava, quem era casa. E ali, com a mão ainda, molhada de sabão e o peito cheio, eu entendi. Era isso. Essa era a minha vitória. Sem aplauso, sem palco, sem curtida. Era só a certeza de que, pela primeira vez na vida, eu tinha construído algo meu. Algo verdadeiro. A vida voltou ao seu ritmo. Mais leve. Eu comecei a cuidar mais de mim também. Coisa que por anos eu deixei de lado. Voltei a correr de manhã. Me inscrevi num curso online. E até comecei a sair de vez em quando. Coisa que antes parecia impossível com tanta responsabilidade nas costas. Minha mãe estava mais tranquila também. Voltou a fazer crochê, sorrir mais, reclamar menos. Era como se, depois de tantos anos andando em ovos por causa da Bruna, a gente finalmente pudesse pisar firme no chão. E o João, ele virou outro. Foi eleito representante da sala. Tirou nota boa em matemática, fez amizade nova. Um dia, ele chegou em casa contando que defendeu um coleguinha na escola que estava sendo zoado. Disse: "Ninguém merece ser tratado como se não fosse importante, né?" Eu engoli seco, porque vi ali o reflexo da nossa história e do que ele estava aprendendo, a ter valor, a se posicionar, a não aceitar menos. A Bruna tentou mais algumas vezes mandar mensagem. Um Feliz Natal, um saudades de vocês, mas não teve resposta.
Não por vingança, mas porque agora a nossa paz era prioridade. E paz, às vezes, exige silêncio. Eu também parei de tentar entender por que minha mãe a protegeu tanto. Já não era sobre isso. Ela mesma, agora, via com mais clareza. Entendia que amor de mãe não pode ser desculpa para a cegueira eterna, e de algum jeito aquilo aproximou a gente. A dor dividida, a responsabilidade compartilhada, o amor genuíno pelo João nos uniu como nunca. Não foi fácil. Ainda tem dias difíceis. Ainda tem perguntas que o João faz e que eu não sei como responder. Mas agora, ele pergunta com calma, sem medo. Porque sabe que eu vou tentar responder. Ou pelo menos ficar do lado dele. E às vezes é só isso que a gente precisa. Presença. Verdade. Outro dia, ele me perguntou se eu me arrependia de ter cuidado dele. Eu abracei forte e disse, nunca. Se eu tivesse que escolher tudo de novo, escolheria você. Sempre. E ele sorriu com aquele sorriso que parece apagar todos os nãos da vida. A gente não precisa de muito, só de verdade. E pela primeira vez, eu estava vivendo uma vida que não precisava ser escondida, explicada ou fingida. Era a nossa. Com falhas, mas com amor de verdade. E o mais irônico, a Bruna, que passou a vida tentando performar felicidade, terminou sozinha, com seguidores que não engajam, marcas que não respondem e uma fama construída em cima de um papel que ela nunca quis de verdade. Ela vive postando frases motivacionais, como se estivesse sempre a um passo da redenção. Mas nunca pisa. Enquanto isso, eu vivo as pequenas vitórias. A risada do João quando assiste desenho, o beijo de boa noite, a mochila pronta para a escola, o elogio da professora na reunião. Nada disso tem curtida, mas tem presença e tem paz. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais o filho invisível, nem o irmão substituto, nem o coadjuvante. Vejo um homem inteiro, cansado sim, mas inteiro, que apanhou da vida, mas não virou pedra, que escolheu amar mesmo sem ter sido visto, que finalmente entendeu que não precisava da validação de ninguém para saber o valor que tem. Eu não ganhei prêmio, não fui homenageado na escola, não subi em palco nenhum, mas ganhei algo que não se compra e nem se posta, a certeza de que fiz o certo. E isso basta. No fim das contas, a história da minha irmã sendo homenageada como mãe do ano virou só uma cena ridícula de um teatro que ninguém mais assiste. Ela continua lá, tentando recuperar a atenção com frases prontas e sorrisos filtrados. Mas a plateia vazia já disse tudo. O palco tá escuro. Enquanto isso, aqui em casa, a luz acendeu de verdade. João dorme tranquilo. Minha mãe sorri com os olhos menos cansados. E eu finalmente respiro sem o peso de carregar o mundo nas costas fingindo que tava tudo bem. Porque agora tá. Não perfeito, mas justo. E isso já é muito mais do que eu imaginei que teria. Hoje, se alguém me pergunta se valeu a pena, eu respondo com a consciência limpa. Eu só fiz o que tinha que fazer. Protegi quem nunca foi prioridade. Enfrentei o silêncio de uma família cega. E escolhi ser presença no lugar de desculpa. Se você ouviu essa história até aqui, me conta nos comentários. Você já se sentiu invisível dentro da própria família? Já teve que engolir o sucesso de alguém que vive de mentira enquanto você carregava a parte mais pesada da história? Compartilha esse vídeo com alguém que precise ouvir isso. Deixa o like, se inscreve no canal Reddit Entre Linhas e ativa o sininho, porque aqui, todo dia tem uma história real que expõe o que muita gente esconde por trás da fachada. E lembra, às vezes o maior ato de coragem é simplesmente ficar. Ficar por quem precisa. Ficar mesmo quando ninguém vê. Porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra seu caminho. E quando encontra, ela não precisa de legenda.